Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Resenha Doses. E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre diatermia por ondas curtas. Será que a gente pode ou não deve mais utilizar esse recurso? É um recurso que já está ultrapassado, obsoleto? O que a ciência tem aí de evidência que respalde o uso desse recurso que, na minha humilde opinião, é tão valoroso? Então, esse artigo muito interessante está publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies. Ele avalia a utilização da diatermia por ondas curtas contínua com exercícios e mostra que essa combinação reduz a dor e melhora a função muito mais do que fazer o exercício com o ondas curtas fake, né? A técnica que a gente chama de sham, que seria um placebo. Então, a gente enganaria o paciente com o aparelho desligado, somaria o exercício e a gente consegue verificar, então, se existe ou não esse efeito aditivo das ondas curtas no tratamento das tendinopatias do cotovelo, no caso aqui da epicondilite lateral. Esse artigo ele é um artigo avaliado pela escala Pedro como sendo o artigo 9 de 10, então ele preenche praticamente todos os requisitos de boa qualidade. Na verdade, esse artigo ele deveria ser 10 de 10, porque o único não que ele recebe aqui é em relação aos terapeutas. Então, na minha opinião, houve um erro do Pedro. Esse é um artigo 10 de 10, porque ele fala ali que o terapeuta ele não foi cego durante o tratamento, e na verdade ele foi cego, né? O terapeuta ele não sabia se o paciente estava recebendo o tratamento placebo, o sham, ou o tratamento efetivo. Então, acho que o Pedro papou mosca aí, esse artigo é um artigo 10 de 10. Então, na introdução, os autores vão falar um pouquinho sobre a epicondilite lateral, né? Dizem, né, que a epicondilite lateral é caracterizada por aumento de dor na região lateral do cotovelo, perda de mobilidade, incapacidade funcional para movimentos como preensão, flexo e extensão de cotovelo, extensão de punho. Isso gera diminuição do desempenho muscular, né? Então, caracteriza-se, né, como uma tendinopatia dos extensores de punhos e dedos na sua inserção no epicôndilo lateral. A prevalência é em torno de 1 a 3% da população em geral, com idade aí entre 35 e 54 anos. Ele não fez referência à questão de sexo, masculino ou feminino. E quando vai se avaliar as causas que geram aí a epicondilite lateral, e aí é muito interessante, porque ela é chamada de cotovelo de tenista, né, e apenas 8% da população em geral são tenistas. Em sua grande maioria, a causa principal são esforços repetitivos relacionados ao trabalho, 30% tem causa desconhecida, e 27% aí são as mais variadas causas. Ele chama aí de outros e geralmente relacionados com atividade até de lazer. Então é interessante perceber que a gente culpa ali o esporte, né? E o esporte é o que menos causa essa lesão. Em relação ao tratamento, o autor aborda os tratamentos não cirúrgicos, falando aí do repouso, da fisioterapia, a utilização de braces, drogas, a acupuntura, infiltração de sangue autólogo, infiltração de corticosteroides como primeira linha de tratamento. E já no tratamento cirúrgico, né, ele aborda o desbridamento aberto, percutâneo e artroscópico. Então, existe ainda muita divergência na literatura de qual seria o melhor caminho, né? Eticamente, a gente acaba optando primeiramente aos tratamentos menos invasivos e conforme esse paciente não vai evoluindo, opta-se por tratamentos mais invasivos, podendo chegar, inclusive, aos procedimentos cirúrgicos. Um bom tratamento de fisioterapia deve obedecer aí esses 3 pilares, né? Então, a gente deve ter a educação do paciente, sem sombra de dúvidas, os exercícios terapêuticos são de grande valia e também os recursos físicos, né? A gente pode e deve utilizar os recursos físicos aí para melhorar, acelerar, dar mais conforto ao paciente durante esse processo de reabilitação. Cada vez mais a ciência tem apontado esse caminho para a gente, né? Condutas multimodais, então diversos tratamentos plausíveis de serem combinados devem compor aí uma boa prescrição fisioterapêutica. Então, dentro desse cenário, esse estudo, ele vai falar para a gente sobre a possibilidade de usar a termoterapia, seja ela superficial ou profunda, e nesse caso aqui optou-se por fazer a adição de calor mais profundamente. Então, várias opções existem para isso: a diatermia por ondas curtas, diatermia por micro-ondas e diatermia por ultrassom,
né? Esse estudo especificamente vai avaliar o uso das ondas curtas no modo contínuo para gerar essa transferência de energia por conversão lá no tecido mais profundo, no caso aqui no tendão e no músculo. A ideia básica, né, apesar de quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessa fala, mas é que eu estou apenas passando o que a introdução do artigo traz para a gente, ele justifica o calor como uma forma de aumentar a permeabilidade da membrana, trazer uma melhora inflamatória, aumentar o fluxo sanguíneo e, assim, acelerando o processo de cicatrização. Essa, na minha opinião, né, é uma desculpa muito esfarrapada para tudo da termoterapia. Né? Faz vasodilatação, chega mais sangue, chega mais nutriente, logo isso é bom. Não é bem assim que funciona. Tá? Existem outros mecanismos capazes de explicar o porquê das ondas curtas promoverem o aumento de reparo tecidual, né? Ou até mesmo a inibição de alguns processos que poderiam causar, nesse caso aí, uma tendinopatia. Porém, o autor ele fixa muito o raciocínio dele dentro dessa ideia do calor promovendo vasodilatação, aporte sanguíneo e melhora tecidual. As ondas curtas, elas geram calor por conversão, né? Então, essa energia que é eletromagnética, ela vai ser convertida em energia cinética, basicamente pelo campo oscilatório das ondas curtas promover as vibrações dos íons e promover as rotações de dipolos. Esse aumento de rotação de energia cinética promove incremento de temperatura. Então, esse é o mecanismo básico, né? Sendo o tendão e músculo compostos aí por substâncias que possuem íons, possuem dipolos, você consegue promover esses efeitos. Lembrando que o tendão ele vai esquentar menos do que o músculo. Né? O músculo ele é muito mais vascularizado, o músculo ele é muito mais hidratado, e é justamente essa condição de hidratação que me gera o aumento e incremento de temperatura tecidual. Então, sempre que fizer sobre um tendão, não espere um aumento de temperatura similar ao que você vai apreciar no músculo, porque a composição tecidual ela é diferente. Ele justifica a técnica baseando-se em outros artigos, né? Pouquíssimos artigos, nessa época, inclusive, nenhum artigo avaliou o efeito das ondas curtas em tendões, porém, já nessa época tinha-se já boas evidências no tratamento de dor lombar, no tratamento de dor cervical, nas artropatias de joelho, e aí, devido a esses bons resultados em outros locais, o autor justifica que deve-se experimentar a utilização da diatermia por ondas curtas no tratamento das tendinopatias do cotovelo. E aí, ele vai explorar os possíveis efeitos da diatermia por ondas curtas no modo contínuo em comparação com a diatermia simulada, com sham, com placebo, e vai avaliar dor, a função e força de preensão nesses pacientes que sofrem com epicondilite lateral crônica. Na metodologia, um estudo muito bem desenhado, né? Trata-se de um ensaio clínico randomizado duplo cego, então nem o paciente, nem o terapeuta, nem o avaliador, né, dos dados tem noção de a qual grupo o paciente pertence, né? É um estudo placebo controlado ou sham controlado, né? Usa-se ali uma terapia fake para enganar o paciente, entre aspas, e avaliar assim um possível efeito placebo. Todos os pacientes têm epicondilite lateral há mais de 3 meses, foram avaliados por um médico, um número total de 101 pacientes, foram excluídos 43 nessa primeira triagem, 12 por ter dor bilateral, 13 por ter radiculopatia cervical, 3 por serem diabetes, 4 por estarem grávidas e 11 por outras razões. Depois eles passaram pelo screening do fisioterapeuta e aí houve aí a exclusão de mais 8 pacientes, tá? 2 que estavam fazendo fisioterapia há menos de 2 meses, descobriram-se ali mais uma grávida, 3 moravam longe do serviço, aí preferiram não fazer, e 3 por outras razões. Então, no final, entraram no estudo 50 pacientes, foram aleatoriamente divididos em 2 grupos, 25 para cada lado, sendo um grupo experimental, fazendo ondas curtas no modo contínuo por 15 minutos, 10 sessões no total, dias alternados, mais exercícios de alongamento e fortalecimento. Já já eu vou passar qual é o protocolo de exercício.
O grupo controle fez o mesmo procedimento, porém ondas curtas não emitia nenhum tipo de potência, nenhuma intensidade. Ele ligava o aparelho, fazia todos os barulhinhos, permanecia ligado por 10 minutos, porém não havia transferência de energia. Então foram feitas 5 sessões, até a 5ª sessão não houve nenhuma desistência, ali foi feita a primeira reavaliação, melhor dizendo. Depois de mais 5 sessões, completando-se 10 sessões, 2 pacientes desistiram por motivos de viagem no grupo experimental e mais 3 pacientes desistiram no grupo controle, né? Então, uma desistência de 2 e de 3 ao longo desse processo. Depois foi feito o follow-up, 12 a 13 semanas após o término do tratamento. E, nesse momento, mais 3 pacientes desistiram no grupo experimental e 4 pacientes desistiram. No final, né, tivemos aí a avaliação de 22 pacientes no grupo experimental e 21 pacientes no grupo sham ou no grupo placebo. E o que foi feito com esses pacientes? O protocolo de exercício ele era baseado pela automassagem do tendão extensor comum, o alongamento para extensores de punho, 30 segundos, de 5 a 10 repetições, flexão e extensão do punho com o cotovelo infletido e depois evoluindo para cotovelo em extensão, os giros de punho, né, que é a pronação e a supinação com resistência progressiva, fortalecimento de preensão e houve a progressão das contrações excêntricas após algumas aplicações. Então, ele iniciou todo o protocolo focando muito nas contrações concêntricas e com a evolução do paciente, ele prescrevia as contrações excêntricas. Houve orientação comum a todos para evitar o uso excessivo durante o dia e para que houvesse o uso adequado do punho. Todo mundo recebeu esse tipo de informação. O outro grupo, além dos exercícios, realizava diatermia por ondas curtas, né, ondas curtas clássico, com 27 MHz, no modo contínuo, com uma intensidade de 40 a 70 watts de potência. Isso gera uma dose muito interessante, já avaliada em estudos prévios, como uma boa janela terapêutica, oscilando ali de 36 até 60 quilojoules de transferência de energia, então 36 mil joules de transferência de energia no mínimo. Foi um tempo de aplicação de 15 minutos, foram 10 sessões em dias alternados. O grupo placebo, ou sham, realizou o mesmo procedimento, só que a intensidade ali ela era 0. Né? Então, ele ficava 15 minutos sem transferir nenhum tipo de intensidade, consequentemente, sem transferir dose nenhuma. E os desfechos avaliados foram: o desfecho primário foi a dor, utilizando aí a EVA, uma escala de 0 a 100 milímetros, né? 100 milímetros dor, a pior dor que ele já sentiu na vida, e 0, nenhuma dor. O questionário DASH foi utilizado, ombro, cotovelo e mão, né? De 0 a 100, 0, dor nenhuma, 100, muita dor, na verdade, muita disfunção, melhor dizendo. Esse questionário avalia a função. Então, 0 ele é capaz de cumprir com todas as suas tarefas e funções, 100 ele está incapacitado. E foi avaliada a força de preensão palmar utilizando aí um dinamômetro. A estatística desse trabalho é muito bem feita, né? Ele utiliza o Intention to Treat Analysis, feito pelo SPSS. O SPSS foi utilizado para fazer todas as análises. O teste é independente, o Q² foi usado para comparar os dados paramétricos e não paramétricos na linha basal entre os grupos. Verificou-se uma distribuição normal dos dados utilizando o teste Kolmogorov-Smirnov. Em caso de desistência, ele utilizou o LOCF, né, que é o Last Observation Carried Forward. Foi utilizado uma ANOVA mista com seus pós-ROCs, avaliando-se a interação tempo e grupo, e a correção de Greenhouse-Geiser foi feita para corrigir os graus de liberdade toda vez que o teste de Malko fosse ferido, né, ou fosse significativo. Então, estatística impecável. Quando a gente vai olhar os resultados, né, verifica-se ali na tabela 1 que não existe diferença de base entre os indivíduos, sendo, portanto, esse grupo passível de comparação. Na tabela 2, verifica-se os desfechos nos 4 pontos, dor, quick dash e a força de preensão. Verificou-se melhora no grupo experimental a partir da 5ª sessão. Essa melhora foi muito expressiva na 10ª sessão. E no follow-up, o grupo experimental permaneceu com as melhoras obtidas durante o tratamento. O grupo que fez o exercício com a terapia fake, com a terapia sham, teve alguma melhora, mas essa melhora foi bem inferior ao grupo que fez o combinado de técnicas. Na tabela 3, verifica-se ali as diferenças entre os grupos, né? Então, você vê que a diferença ela é discreta na 5ª sessão, essa diferença ela é expressiva após as 10 sessões, e no follow-up a diferença é bem maior no grupo
que realizou a técnica de ondas curtas contínuo. Na tabela 4, a gente vê essa interação tempo e grupo no cotovelo para dor, função e a força, né? Então, a gente verifica aí que houve um aumento, uma melhora, melhor dizendo, da dor no grupo que fez o combinado. A melhora foi maior no grupo que fez o combinado, a função foi maior no grupo que fez o combinado e a força foi discretamente melhor também no grupo que fez o combinado. Então, de forma gráfica, a gente vê o decréscimo da dor. A linha contínua em azul é o grupo que fez ondas curtas de verdade e a linha pontilhada é o grupo que fez ondas curtas fake. E aí verifica-se a diferença estatística, né? Apesar desse grupo não trazer nenhum intervalo de confiança, não trazer nenhuma medida intervalar, um erro padrão, um desvio padrão, ele colocou apenas a média. Mas existe diferença significativa a partir da 5ª sessão, da 10ª sessão e no follow-up para dor. Essa diferença também acontece no DASH, em relação à função a partir da 10ª sessão e no follow-up. E na força, verifica-se lá na 10ª sessão e no follow-up um aumento aí da força de preensão dos grupos estudados. Então, na discussão, ele bate muito na tecla em relação ao que é placebo e o que é real. Então, somente com ensaio clínico placebo controlado ou sham controlado que consegue se avaliar esse efeito placebo, e realmente o que se teve de resultado foi proeminente no grupo que estava realmente sendo tratado com ondas curtas. Então, verificou-se aí esse ganho, essa melhora de funcional e de dor nos pacientes que foram submetidos às ondas curtas. Quando a gente avalia o exercício com as ondas curtas fake, a gente tem alguma melhora. Essa melhora não é clinicamente tão relevante, porém, existe uma boa resposta, né? Foram feitas apenas 10 sessões, né? Então, em 10 sessões, houve sim alguma melhora desses pacientes, porém, contudo, todavia, quando a gente combina as técnicas e utiliza ali, sim, os exercícios terapêuticos somando-se à terapia por ondas curtas, o resultado disso é fantástico, né? Diversos pacientes zeraram a sua dor nesse processo. No final desse tratamento, a dor desses pacientes era menor do que 1 na escala EVA, então isso pode ser considerado que a dor praticamente zerou nesses pacientes. Então, é um resultado muito interessante para um tempo curto de tratamento das sessões. E o melhor que no follow-up, de 12 a 13 semanas, mantiveram-se esses ganhos e muitos pacientes zeraram completamente a sua dor. Vale muito a pena ressaltar isso em apenas 10 sessões. E a conclusão desse estudo foi que ele foi o primeiro a investigar o efeito da diatermia por ondas curtas na epicondilite lateral, e ele revelou melhorias significativas em pacientes que receberam esse tratamento conjuntamente ao exercício, sendo essa estratégia melhor do que fazer apenas o exercício ou fazer o exercício com esse grupo simulado de ondas curtas. E aí, o nosso eletrohack, né, o que a gente pode tirar de aplicação prática e clínica desse estudo e o que a gente pode melhorar, né? Então, essa aplicação das ondas curtas no cotovelo ela é muito interessante, porém, existem alguns detalhes que a gente pode melhorar nessa aplicação. Quando a gente faz essa aplicação, que é chamada sanduíche, né, a gente vai ter a região dos extensores de punho sendo estimuladas e a região de flexores de punho sendo estimulada. A maior quantidade de massa muscular encontra-se nos flexores, né? Porque a flexão são movimentos mais funcionais, acabam sendo mais exercidos ao longo do dia, consequentemente, a hipertrofia desse músculo ela é mais presente do que os extensores. Nesse caso, o paciente perceberia um aquecimento muito maior na região dos flexores, diminuindo aí a transferência energética nos extensores e, por desconforto, você poderia até comprometer o seu tratamento, ofertando uma dose menor do que a que você deveria na região dos extensores. Uma estratégia para corrigir isso é você fazer uma aplicação com assimetrias de distância, né? Então, você pode aumentar a distância da placa da região flexora, e aí isso não é difícil de ser feito, né? Você pode utilizar toalhas para isso. Pega a toalha, dobra ela várias vezes, coloca ali entre a região flexora e a placa, e você colocaria uma toalhinha pequena, uma toalhinha com uma dobra somente, na região dos extensores, né?
Então, essa menor distância na região dos extensores iria gerar um aumento de transferência energética. Com isso, você iria potencializar o seu tratamento. É um truquezinho clínico do dia a dia que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir demais com a sua prática clínica. Então, sempre que você quiser priorizar um lado, ou sempre que o paciente relatar que um lado esquenta mais do que o outro, lembre-se que você pode utilizar essa estratégia de assimetria de distâncias entre a placa e o paciente. Quanto maior a distância, menor o aquecimento naquele local. Quanto menor a distância, maior o aquecimento. Então, você pode utilizar essa estratégia para priorizar o aquecimento nos extensores de punho e dedos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ondas curtas não é um equipamento que caiu em desuso no mundo, porém no Brasil, por ignorância e falácia aí de alguns gurus, a gente acaba menosprezando esse tipo de tecnologia que tem muito a contribuir com a melhora dos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado.